Olá, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Não sei a hora que os irmãos, as irmãs vão entrar em contato conosco, né? Mas sejam muito bem-vindos. Quintou, né? Ainda não é sextou, mas é uma pré-sexta-feira, um pré-fim de semana. E vamos finalmente, ficamos 9 dias estudando o primeiro capítulo, que é sobre o tema otimismo. Aí hoje, agora, exatamente agora, vamos partir para o primeiro módulo, ou o segundo módulo do nosso estudo, nossa leitura sobre a psicologia do êxito, que favorece as nossas vidas, né? Vidas materiais, vidas espirituais, vida religiosa, todos os estilos de vida. E nós vamos para o segundo capítulo, que é iniciativa própria, ou fator positivo de êxito. Hoje nós vamos adentrar juntos. Eu não leio antes. Eu deixo para descobrir junto com meus irmãos, junto com as minhas irmãs em Cristo. Não é religioso. É material, é da terra, é científico, é do colégio, é do curso, é da faculdade. E é da faculdade mesmo. É o mesmo, bem. É bem nada, Léo, eu me dera. Abençoado seja o supervisor que me deu. Então, vamos lá, porque é leitura, é texto, é 1h30, 2 horas de leitura. Bora lá? Vamos olhar as palavras? Vamos olhar as palavras. 19h20, 8h20, 8h40 a gente mais termina. Bora lá? Simbora? Partiu? Segundo capítulo, bora lá. Começa com uma frase, ó. Quando uma pessoa critica outra ou procura empurrá-la, né, empurrá-la entre aspas, em determinado sentido, está violando um importante princípio da natureza humana, o da iniciativa própria. Vamos procurar entender que frase é essa? Vamos ler? Vamos junto? Senta que lá vem história. Uma das maiores dificuldades ao pretender-se convencer aos demais a adotar determinada atitude é fazer com que as pessoas conheçam e aceitem seus defeitos. A maior parte das pessoas não conhece a extensão das suas fraquezas e tropeça continuamente com dificuldades. Por verdade. Mas, para conseguir eliminar as dificuldades, é preciso que a pessoa se previna contra a sua conduta defeituosa. O que esse primeiro parágrafo nos indica? Então, uma das maiores dificuldades ao pretender se convencer aos demais, ao falarmos com uma pessoa, se nós falar diretamente, vamos falar para o Eduardo, né? Porque senão as pessoas se ofendem. Eu não faço, é por isso que é bem mais fácil fazer. Eduardo, você fuma demais. Você tem que cuidar. Isso aí está desviando o seu caráter. Pois você daí sai toda hora para o intervalo e vai direto lá e fica mais de meia hora fumando. Prejudica você, prejudica todo mundo, prejudica até a empresa. Se eu não tiver consciência disso, eu vou ficar bravo com a pessoa que me falar. Só que para mim ter consciência, para mim saber que a pessoa está certa, eu tenho que primeiro me conhecer. Saber as qualidades boas, as boas virtudes e também o que é mais difícil de olharmos para o espelho e admitirmos nossas falhas, aonde podemos melhorar. Essa parte é difícil. Mas quando você
Por que é recomendado, não é para doente, fazer terapia, procurar um terapeuta, psicólogo, né, um psiquiatra, para isso, para uma autoanálise, um autoconhecimento. Porque quanto mais eu, Eduardo, conheço as fraquezas internas que só o Eduardo conhece do Eduardo, talvez quem está de fora tenha uma, né, mas só vou ir tratar, eu só vou reconhecer se eu conhecer. E aqui ele deixa bem claro, o professor Alberto, que uma das maiores dificuldades, né, ao pretender se convencer aos demais a adotar determinada atitude é fazer com que as pessoas conheçam e aceitem os seus defeitos. E é difícil, pois você vê, você sabe, você tem provas, mas a pessoa não admite. E se a pessoa não admite que está doente, não vai procurar remédio, não vai procurar se tratar. Você vai dar o remédio, você vai dar a receita, a orientação médica, tantos dias de repouso, tantas doses. Mas se a pessoa não tomar, se a pessoa não fizer os repousos, não fizer o que o médico orientou, não vai mudar a psique, não vai mudar a personalidade, não vai mudar a pessoa. Então, primeiro a pessoa tem que admitir, e isso é muito difícil. Os otimistas, que nós estudamos lá, eles admitem e mudam a rota, né? Opa, estou falhando aqui. É isso aqui que está me prendendo. É isso aqui que não está deixando eu alcançar o meu êxito. Mas o vitimista, o pessimista, ele não admite. Ela não admite. E aí esse é uma grande dificuldade para nós que queremos ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, nossos amigos, né? A maior parte das pessoas não conhece a extensão das suas fraquezas e tropeça continuamente com dificuldades. Por quê? Porque não conhecendo a si mesmo, as suas capacidades intelectuais, morais, né, ela para. Ela vira um robô no semiautomático. Ela não tem perspectiva de crescimento. Eu não digo crescimento assim, de ser doutor, de ser gerente, de ser líder. Não, eu digo crescimento de hoje eu realizo minha tarefa de um jeito, mas a minha mesma tarefa, a minha mesma coisa, eu vou realizar de outro jeito para fazer. E a cada vez eu vou achando um jeito, encontrando uma solução, um jeito para ficar melhor ainda o resultado, para entregar lá na frente o resultado daquilo que eu me propus a fazer com maior perfeição. Porque quando eu planejo isso, quando eu penso isso, aí eu estou me conhecendo e conhecendo que tem habilidades que estavam adormecidas. Porque todo mundo tem habilidade. Por que a gente fala, se a gente fica triste ver as pessoas que diz aquilo que não entende, não conhece, né? E continuam nos erros, continuam nas dificuldades, continuam, como diz aqui, continuam com seus defeitos morais, intelectuais e de conduta humana, né? Que a gente vê, principalmente quando a gente convive em comunidade, né? Em sociedade. Por quê? Porque não se conhece. Porque achar eu nasci assim, minha família me criou assim. Há 5 gerações que nós somos assim. E não vai mudar. Não, meu amigo. Não, minha amiga. Sempre é tempo de mudar. Aliás, esse é o convite de Deus e Jesus. Sempre mudar. E mudar para o melhor. Só que para eu mudar para o melhor, eu vou ter que saber onde é que eu sou, onde é que eu estou. Não é se eu estou em São Pedro, se eu estou em Santa Maria, se eu estou em Porto Alegre, se eu estou em São Paulo ou se eu estou em Frederico. Não. É saber onde é que eu estou na minha escala evolutiva. É saber onde é que eu estou na minha idade mesmo, material. Porque se eu já sou um homem de 45, eu não posso agir como um homem de 20 anos, de 18 anos. Não tem lógica. Como é que o corpo não é mais o meu?
Agilidade. A gente é mais lento. Eu tô sentindo isso na pele, que a gente é mais lento. A última vez que eu tava na produção, eu brincava, né? Brincava não, eles achavam que era brincadeira, mas os professores Eduardo Nico sabiam. Devia imaginar que não era, que eu dizia pra ele, lá quando ele tava no vácuo, dizia: se eu ficar aqui mais 5 anos, eu chego até os 50 anos de idade, hoje eu até faço sozinho, mas vai ter que botar os dois só pra ficar me dando suporte. Porque a agilidade, a rapidez não é mais a mesma. Aquele Eduardo que fazia um parque sozinho, de 80 caixas em menos de 30, em menos de 10 minutos, era vap, 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 vap. Agora levanta devagarinho, pega a caixa, aí bota. Aí levanta devagarinho, aí pega a caixa, aí bota. E antes lá era vap, 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 vap. Porque lá na BRF nós fazíamos competição. Por que nós fazíamos competição? Para ensinar o novato, e nós também, e também era uma forma de adquirir o conhecimento, né, daquela coisa, e habilidade, trabalhar rápido. Nós fazíamos competição assim, na BRF. Aqui eu não vejo, mas na BRF era. Uma Coca-Cola para quem perder, né? E aí, mas aqui nós podíamos fazer isso. Aqui até que não dá. Mas nós separava as caixas na expedição. Separava, porque veio tudo misturado, né? Veio peito, perna. O frango veio peito, veio coxa, veio. Cada caixa, tipo. E nós separava só de coxa, só de coxa, só de coxa, só de coxa, só de coxa. E deixava as pilhas assim, né? Os dois partes de 80 caixas, 160 caixas, 80, separado. Que maldade, né? Mas era competição, gente. Era para passar o tempo até e era legal. E aí, quando era minha vez, eu dizia: manda mais, pode botar mais. Aí. Eu era jovem, né? Lá em 2010. E aí, eles botavam. Aí dava um tempinho, né? Porque sempre dava um tempinho, não veio produção, nada, na expedição, os tours. Aí agora, a nossa competição. E aí os competidores ficavam ali olhando, né? Quando era a vez do cara, caso havia vez. E eu, pô, mandar. E aí mandava. E mandava colado, os vagabundos mandava colado. Né? Tomate tá sabendo, né? Mandava colado. E só a gente conseguia pegar. Hoje já não dá mais. Hoje eu nem desafio, porque hoje não dá mais. Mas quando a gente é jovem, a gente consegue. E isso trazia habilidade, trazia um treinamento, era consciente, não era obrigado, não era. Mas trazia habilidade, trazia o treinamento, a pessoa aprendia que era capaz de trabalhar rápido, de pensar rápido, né? Porque tem que botar a caixa, tem que cuidar da etiqueta, tem que botar retinho. E nós ainda cuidávamos de tudo isso. O que fazia mais rápido, para ganhar tinha que fazer mais rápido e tinha que ser o que fazia o parte mais retinho, mesmo vindo 80 caixas ao mesmo tempo do produto só e para a pessoa sozinha. Hoje eu não consigo mais, mas já fiz isso. Então, mas a pessoa tem que se conhecer, que é a pessoa se desafiar, né, para participar do concurso desse que nós fazíamos na interna, nós da expedição, nós, colaboradores. Os professores sabiam, porque deixavam. Mas era nós. Os professores não tinham nada a ver assim, era obrigação dele, não. Por quê? Porque essas pessoas, esses novatos que participaram, porque eles queriam da brincadeira conosco, depois, semanas depois, ótimos profissionais. Por quê? Porque ali naquela brincadeira eles tiveram que aprender habilidades que tinham dentro deles, que é de raciocínio rápido, né? Porque tem que botar a caixa, já vem em outra, tem que botar reta, tudo. Hoje já vejo diferente. Hoje não tem um explicando, não tem. Então a pessoa demora mais tempo para adquirir as habilidades. Então, nós temos que nos conhecer. Por isso que a pessoa tem que se conhecer. E a pessoa só se conhece quando sabe a sua fraqueza e sabe aonde você é forte. Mas para conseguir eliminar as dificuldades, é preciso que a pessoa se previna contra a sua conduta defeituosa. Mas para prevenir, eu tenho que saber aonde eu erro. Sei lá, como é que eu vou prevenir? A questão é, como se deve fazer?
Aí eu me pergunto, tá, como que eu faço para prevenir? Como que eu faço para corrigir? Como é que eu faço para se conseguir que as pessoas aceitem nossas ponderações? A crítica direta não serve. É, você é isso, você é aquilo, você, direto assim, na cara, não adianta, que a pessoa não vai fazer, a pessoa não vai aceitar que ela é. Mas você sabe que é. Né? Você é falso, mas a pessoa não vai acreditar. Não sou, nunca fui. Mas você sabe que é. Então, direto, se falar na cara, não adianta. Então é perda de tempo. Né? Então, entendendo. A questão é como se deve fazer para se conseguir que as pessoas aceitem o nosso poder. A crítica direta não serve, então elimina. Na cara, assim, falar você é isso, você é aquilo. Para a pessoa direta, não adianta. Porque todas as pessoas se ressentem com ela. E assim, o resultado pode ser mais prejudicial do que benéfico. E é verdade. É pura verdade. A gente se ressente mesmo. Já se disse o que é dito popular, né? Que o melhor meio de se conseguir converter um amigo num inimigo é falar-lhe dos seus defeitos. Ah, isso aí é fatal. É falar. Só que também tem aquela coisa, se é um amigo mesmo, uma amiga, de verdade mesmo, um amigo raiz, amiga raiz dos anos 80, dos anos 90, atrás, que a amizade era mais sincera, fica chateado? Fica, porque é um ser humano. Fica nervosinho? Fica, porque é um ser... Mas no outro dia, depois de uma conversa, depois de um diálogo, depois de pingo nos is, leva DR, o amor fala mais alto, o sentimento, o carinho de amizade fala mais alto, entende? Não, aquilo foi uma crítica construtiva. Então, se é amigo mesmo, não vira. Agora, conhecido, colega de trabalho, vira inimigo. Isso aí, o ditado popular é verdadeiro. Já se disse que o melhor meio de se conseguir converter um amigo no inimigo é falar dos seus defeitos. Existe um motivo perfeitamente justificado para que as pessoas se sintam ressentidas com as críticas. Não é da natureza humana aceitar críticas. Então, está no nosso instinto de preservação, está no nosso instinto de conservação, que a primeira crítica a gente se ressente, por mais que não queira. Ela é um instinto. Eu passei por isso. Eu passo por isso. Tanto é que na hora eu tenho que ficar assim, silêncio, porque eu tô ouvindo um monte de coisa. Nem é o que a pessoa está falando, eu tô ouvindo coisa dentro de mim meu. Fala, responde, briga, discute, dá a tua visão. Mas aí eu penso, não, todo mundo tem o direito de falar, de criticar, de falar alguma coisa, né? Mas o instinto de defesa fala mais alto. Então, é um instinto, né? É a natureza do ser humano não aceitar crítica. Quando uma pessoa critica outra com certa franqueza, viola um princípio psicológico importantíssimo, que é o da sensação da própria importância. Uma das mais fundamentais necessidades de todos os homens, mulheres e crianças. Uma adequada sensação de autoestima é o verdadeiro fundamento para todo o progresso. A violação desse princípio é responsável pelo desvio e frustração de milhares de pessoas. Tal princípio é o segredo de todo o progresso humano. Então, quando a gente mexe na autoestima do ser humano, a gente trava o progresso. Porque se a pessoa não se conhecer, a pessoa para. A pessoa treme, a pessoa está com medo, a pessoa desiste. E é triste mesmo quando uma pessoa que você admira, que você respeita, que você tem consideração, te dá uma opinião que te machuca, você pensa em parar. Você pensa até de sair de perto dele, nunca mais ver. Mudar tudo a sua vida. Então, realmente, isso aqui que falou realmente impacta.
Por isso que nós temos que cuidar. Mas também não podemos deixar de falar, de apontar, só que não pode ser na agressividade. Há todo um endreamento, né? Por isso a importância do autoconhecimento. Porque você conhecendo, você sabe que você também tem algumas falhas, que você também tem algum ato a corrigir, né? Só que não podemos passar a mão na cabeça. É o que as pessoas entendem quando leem isso aqui e já estão pensando aí, você na sua cabecinha, passar a mão na cabeça, né? Passar pano, deixar acontecer, deixa, não, mas saber dosar. Porque Jesus também criticava. Jesus criticou os apóstolos, Jesus criticava os fariseus, Jesus criticava nós. Só que ele não era agressivo. Era criticar a conversa. Porque, conforme o tom de voz, eu vou ter a resposta. E é assim. Porque o instinto do ser humano é de autopreservação. É de autoconservação. O instinto de sobrevivência. Então, o instinto fala mais alto. Então, tem que saber dosar. Mas não deixar de criticar, porque é com a crítica, que o nome já diz, né? Construtiva, que a gente olha para dentro e tem um pouco de verdade. Né? E vamos procurar trabalhar isso. É fácil compreender por que as críticas francas e diretas são recebidas como ofensas. Tais críticas degradam o indivíduo, fazem-no sentir-se humilhado e perder a estima por si mesmo. É aquela crítica forte, né, gente? A crítica construtiva, não. Agora, aquela crítica forte. Você é feio, você é isso, você é aquilo, vai tomar banho, você não quer. É a última bolacha, você é a última pessoa da vida, não sei o quê. A ofensa direta, assim, direta. Quando uma pessoa critica um defeito, está pondo em jogo uma coisa mais importante do que a crítica mesmo. O próprio sentimento de valor pessoal da pessoa. É aquilo que a psicologia fala aqui e é verdade. Né? A maioria tem o que dentro da pessoa. Então temos que nos conhecer. E parar de criticar pessoalmente, assim, ó, apontar o dedo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Deixa a pessoa viver. Você não gosta? Não participa. Você acha errado? Não fala igual. Ou seja, não convive. Entendeu? Porque se eu fosse falar tudo que eu sei, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço e tudo que eu sei, eu ia criticar 24 horas, porque eu convivo com muitas pessoas. Então, não convive. Faz igual os mentores fazem com nós. Quando nós estamos errados, quando nós estamos numa conduta fora da linha de Jesus, de Deus, eles não convivem com nós. Eles se afastam. Eles ficam de longe. Então faça isso. Porque se você querer conviver, você querer sentar junto, você quer tomar café, você quer jantar, você quer ir para os bailes, você quer jantar junto com as pessoas, mas você acha e sabe, conhece, ouve, vê e sabe, né? Não adianta, ninguém te contou que, né? Aí você vai ter que criticar. E se você ficar criticando, você não vai estar feliz e nem vai deixar aquelas pessoas, né? Então, deixa que as pessoas viver. Querem fazer coisas erradas? Que façam. É o grupo, é a afinidade, né? A maioria pensa igual, então faça. Mas você, se você pensa diferente, se você acha diferente, em vez de apontar, ir lá e gritar, vai na sua vidinha. Daí você está fazendo certo. É isso que ele está dizendo. Porque enquanto essas pessoas não, elas descobrirem que elas pensam errado, que elas agem errado, que elas estão vivendo uma vida errada, não adianta você dizer. É tempo perdido. Jesus falou para os fariseus mudaram? Te garanto que não. Te garanto que não. Aqueles que ouviram pessoalmente mudaram? Te garanto que não. Só Nicodemos. O resto,
É igual eu, igual nós, você ativou aqui e sai por aqui. Grava aqui, desliga e deu. Já esqueci. É isso aí. Quando uma pessoa critica o defeito, está pondo em jogo uma coisa mais importante não. A crítica. Sua atenção é desviada para algo mais importante. A afronta feita ao seu orgulho, que é o instinto de conservação. Aí começa as brigas, as discussões que são desnecessárias, né? Desnecessárias. Tu vê, tudo na vida da gente é ensinamento. O que aconteceu semana passada, segunda-feira, essa semana, segunda e terça, foi isso aí. É uma discussão desnecessária, uma briga desnecessária, né? Se eu tivesse lido isso aqui, eu nem tinha criticado a minha colega de trabalho, né? E tivemos que conversar, fazer as pazes. Porque realmente foi desnecessário. Vamos lá. O curioso é que a pessoa que critica não consegue ver a coisa sob esse ângulo, pois no momento está ocupada revelando o sentido de superioridade quando critica a outra. Pode existir um propósito de ajuda, porém, mesclado com esse propósito, sempre encontramos a vontade do domínio. Aqui está falando não para quem critica eventualmente, gente, não é isso, não vamos juntar alhos com bugalhos. Não vamos botar tudo na mesma balaio, não. Aqui ele está falando que é prejudicial é aquela pessoa, e nós conhecemos, já tivemos entre nós, só que foi embora, mas tem por aí também, que é 24 horas, que é todos os dias. O serviço não está bom. As pessoas não estão bom. A esposa não está bem. As pessoas não prestam. A esposa não presta. O marido não presta. O filho não presta. Nada presta. Mas é o tempo todo. Elas conversas. A saúde não está boa. Está sempre com dor. Sempre alguma. Então, essa sim que tem que ter um tratamento para eles. É dessas pessoas que ele está falando. Ele não está falando de quando você faz uma crítica construtiva, você chama a pessoa para o lado e diz, olha, acho que você tem que melhorar aqui, melhorar. Pensar um pouquinho diferente, pensar um pouco. Essa crítica é louvável, porque você quer o crescimento da pessoa. Esse estudo aqui está levando para as pessoas que são críticas ao natural. 24 horas. É com a família, é com os filhos, é em casa, é na rua, é no mercado. Né? E eu trabalhei no mercado, eu sei que é assim. Quando eu conversava com uma amiga especial que eu tinha lá, né? Que ela trabalhava no caixa, ouvia cada coisa. Então tem pessoas que dizem, pessoas que elogiam, tem pessoas que criticam. O curioso é o que a pessoa que critica aqui já foi. Outra grande dificuldade relacionada com a crítica franca é a de empurrar uma pessoa em seu trabalho. O indivíduo não comete faltas no serviço, mas também não produz o que seria de desejar. É verdade. Trabalha direito, mas não faz ou produz tudo o que pode. A grande maioria não gosta de ser empurrada, mas sente prazer em continuar no seu antigo passo, não permitindo que alguém a force a mudar a marcha. Eu sei por mim, é complicado aceitar mudanças assim, de uma hora para outra. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para digerir. Aí eu vou e faço. Mas por isso que eu peço, me avise com antecedência, usa o WhatsApp, usa a tecnologia e usa o WhatsApp, usa uma frase, me avisa com antecedência, não? Porque é mais fácil eu digerir. Eu preciso de um tempo, a minha natureza precisa de um tempo para analisar, para olhar, para ver o que eu vou fazer, quais as ferramentas que eu vou usar, que tipo de ferramenta, que tipo de produto. Aí eu gosto de eu planejar para quando eu chegar naquela função, eu já tá com 80% adiantado mentalmente e aí o resultado de eficácia é muito maior
do que a pessoa chegar para mim, e eu procuro fazer isso na vida das pessoas também, mesmo que as pessoas não saibam do porquê que eu faço isso, eu aviso com antecedência. Às vezes, um mês antes eu já falo do aniversário, já falo das coisas, então eu sou muito... Por que isso? Por causa disso. Porque daí dá tempo da pessoa digerir, dá tempo da pessoa analisar. Mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai ser legal? Vou ganhar mais? Não vou? E o serviço? Será que vai ser pesado? Será que não vai? Dá tempo de analisar. Agora, se deixa para a última hora, aí eu chego lá, aí eu vejo coisa. Aí eu tenho que até eu pensar qual produto usar, qual tipo de ferramenta. Eu perco tempo. Então, é como diz aqui, a produção não... Vai ter entrega? Vai. Mas não vai ter a mesma eficácia, isso em todas as áreas, do que quando você tem um planejamento anterior. E é por isso, gente. Não é por arrogância, não é por me achar melhor que eu peço. É por simplesmente usar a inteligência a favor da comunidade. Que todo mundo sai ganhando. Se todo mundo fizesse isso, receber as coisas com antecedência e planejar, para chegar lá e já fazer, tudo planejado, não se judia tanto no trabalho, porque não queima o cérebro ali pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Olha isso e tal. Né? Já deu tempo de passar por essa etapa, né? Isso é impossível, meu Deus do céu, já deu tempo. Então você já vai tudo planejado. Então a eficácia da sua entrega vai ser melhor. Tudo é planejado, tudo tem planejamento, gente. Tudo. Com planejamento, é como nós vimos lá nos outros capítulos, né? Porque esse é o segundo. Alcançar o êxito em todas as áreas, até no trabalho, é muito mais fácil e mais certeiro. Né? Aqui encontramos de novo, já deu nota? Não. Aqui encontramos de novo o princípio da própria importância. Dizer a uma pessoa que marcha em certo sentido é o mesmo que dizer que ela não sabe da necessidade de fazê-lo e que é tão cega que terá que ser empurrada noutra direção. Essa forma de ser tratada rompe com o sentimento do próprio valor da pessoa. Um homem tende a produzir menos quando se lhe diz, na maneira direta, que o aumente a produção. É verdade, eu sou um. Se me cobrar demais, aí é que eu não faço. É, eu tenho tudo planejado. Aí se ficar me cobrando, aí você acha que eu não sei fazer o que eu quero fazer? Agora eu não vou fazer. Por quê? Porque nós temos que sentir que nós temos o valor de fazer aquilo ali, que ao nos dedicarmos vai ter uma... Ontem mesmo, hoje de manhã eu fiz uma coisa que ninguém sabe. Viram? Tem testemunha. Mas tu acha que vão falar? Tu acha que vão comentar? Vão dar tapinha nas costas? Não vão. Mas tá lá. Vão passar, passam no corredor lá e vão ver. É. Quer dizer, vão ver não, mas tá lá. Mas o quê? Porque a gente faz sabendo que não é para agradar fulano, porque nem vão ficar sabendo se você não falar. É porque você sabe o seu valor. Você sabe que aquilo alguém viu, e várias testemunhas viram, mas quem é para ver não viu. Né? Mas isso aí a gente vai falar. Quando ele diz na maneira diretamente, assim, pois, o estímulo para a luta deve ser empregado de outra forma, se se deseja obter resultados, lógico. Outra solução, outra questão. Quando uma pessoa critica a outra diretamente ou trata de empurrá-la em determinado sentido, está violando outro importante princípio da natureza humana, o da iniciativa própria. O livre-arbítrio, nós temos que respeitar, né, o livre-arbítrio da pessoa. Do outro lado, tem o ser humano que sente, que pensa. Pensa devagar, né? Mas pensa. Né? Então temos que dosar. Há coisas que as pessoas querem fazer por si mesmas. Descobrir suas próprias faltas e se levantarem por si mesmas. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Esse é o sentimento de uma pessoa sadia.
é ir para o espelho, olhar, mas não olhar só o corpo, não olhar só o que enxerga, é olhar o eu, o íntimo. Quem é o Eduardo quando desliga as câmeras? Quem é o Eduardo sozinho dentro de casa? Esse é o que é o verdadeiro. Não dá, né? Então, e isso a gente só consegue numa autoanálise, mas uma autoanálise profunda. Porque tem coisas que a gente não gosta de ouvir, de pensar, de lembrar que a gente precisa melhorar. Mas é aí que a gente precisa melhorar. Então há coisas que as pessoas querem fazer por si mesmas. Descobrir suas próprias faltas e se levantarem por si mesmos. O amor da liberdade individual, o livre-arbítrio, né? Existe no mais profundo da alma de cada ser humano. Ai, meus óculos. O amor da liberdade, o livre-arbítrio, é algo inato e não algo adquirido. De modo geral, o indivíduo é cego para seus defeitos. É verdade, os defeitos a gente não enxerga, mas deseja descobri-los por si mesmo. Certamente, dirige ou controla sua vida de maneira inteligente, porém, se há de haver um controle, quer que provenha da sua própria mente. Aqui são as pessoas que se conhecem, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe para onde está indo, o que está fazendo e o que vai ser melhor para a nossa vida ali na frente. Mas tem que ter o autoconhecimento, porque daí você toma as decisões pautadas no que vai trazer felicidade, vai trazer paz de espírito, harmonia no seu lar. Por isso a importância do autoconhecimento. Quando esperamos que os outros se vejam tal como são e se corrijam por si mesmos, ficamos irritados e impacientes. É verdade. É verdade, porque tipo, como é que não enxerga? Como é que não vê que precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo? Isso. Aquilo. Assado. Aí a gente se irrita, tipo, pô, é uma coisa tão óbvia. Mas é que a gente aprende com o tempo, cada um tem seu tempo de evolução. Assim como tem no colégio, né? Jardim de infância, né? Primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, primeiro grau, segundo grau, curso, faculdade, blá. Então tudo tem. Aí quem está na faculdade já passou por tudo isso, então, né? Vai ter que esperar quem está passar por todas as etapas. Então, né? Tudo tem evolução. Então, a gente olha. O segredo é não criticar pessoalmente, assim. Fulano, você precisa melhorar. Fulano, você precisa mudar seu estilo de vida, seu jeito de vida. Quem decide sou eu. Quem decide é você. Por isso que vocês nunca vão ouvir: você tem que ser espírita. Você só pode ser espírita. Não. Quem decide é você. Quem decide se você vai ser cristão é você. Não sou eu. Não é sua mãe. Né? Ninguém. Não é Jesus. Não é mentor. É você. É você que decide o que você quer ser. Um otimista ou um pessimista? Um otimista ou um vitimista? Vitimista é só o que reclama. É só o que vê o copo vazio. Quando esperamos que os outros se vejam tal como são e se corrijam por si mesmos, ficamos irritados e impacientes. O certo é que as pessoas devem se corrigir por si mesmas, se querem progredir. Se querem crescer materialmente, espiritualmente, na fé, né? Elas têm que partir dela. É que nem se eu tenho um vício. Se eu tenho um vício de alcoolismo, de cigarro, de drogadição, tóxicos, toxicológico, né? Não adianta minha mãe vir aqui, lá de São Pedro do Sul, se deslocar de lá, 500 quilômetros, e me levar à força, né? Conseguir os homens da rama, e me internar na clínica de reabilitação. E quando eu estiver lá internado, e papapá, até vou mudar.
porque eu não vou estar em contato mais com o álcool, droga, cigarro, papapá. Eu falo isso porque eu não faço nada disso, quem me conhece sabe, né? É o Carola. Mas, se eu, Eduardo, não quiser, eu vou ficar aquele tempinho ali, aqueles 3, 4 meses, né? Geralmente é isso aí, numa clínica de reabilitação. Ao sair, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Eu vou direto para minhas amizades. Eu vou direto nos grupinhos que usam droga, nos grupinhos que fumam, nos grupinhos que bebem. E aí o que vai acontecer? Afinidade, energética, energia, nuvem, tudo. Ambiente pesado, vou fazer igual. Então, se não partir de mim, porque eu só vou deixar esse vício, ou esses vícios, já que eu botei todos, né? Quando partir de mim, é isso que ele está dizendo, quando partir de mim, eu só vou mudar quando partir de mim, quando eu olhar para mim e entender, eu estou doente. Amanhã eu não consigo. Sozinho eu não consigo parar de fumar. Sozinho eu não consigo parar de beber. Sozinho eu não consigo parar com droga. A senhora me ajuda? Aí sim. Aí eu vou com outro ânimo para a clínica. Aí eu absorvo as orientações, os conselhos, as críticas com outro olhar. Não com olhar de raiva, não com instinto de defesa, mas com instinto de estudo, de aprendizado, de orientação. Vai ter que partir de dentro de eu para aquilo. É isso que ele está dizendo. Então, quanto aquela pessoa, aquele grupo, aquela comunidade, aquele país, que é o país inteiro, não quer mudar, acha normal, né? Porque já ouvi isso na minha cara essa semana, normal, o que você tem que fazer? Forçar não adianta. É dar murro em ponta de faca. Você que vai se machucar, você vai me prejudicar. Eu senti isso essa semana. Então, lava suas mãos. Como diz aqui, lava as mãos. Porque um dia, a pressão do mundo, das dores, tudo de ruim, força a pessoa a olhar para dentro e procurar mudar. Porque é assim, não muda com amor, infelizmente, muda com a dor. É dor da saúde, da doença, é dor de problemas da família, é dor de doença de família, é dor de depressão psicológica. Não quer mudar para o amor, quer através do conselho, através da orientação de outros. Porque a mudança, ela é inerente. Ela é contra a vontade nossa. Só que ela respeita a nosso livre-arbítrio. Só que, mesmo a gente adiando por 400 anos, 500 anos, 1000 anos, mas a gente vai ter que mudar. E se não muda por amor, muda na dor. E a proposta nossa aqui, ao abrirmos essa leitura, abrirmos esses estudos, é para nós termos essa vantagem que muitos irmãos e irmãs não têm. Que é nós mudarmos por amor. Mudarmos nosso estilo, nossa personalidade, nossas virtudes, melhorarmos as virtudes boas, apagar, tirar da bagagem as más qualidades, as más tendências, o que nos prende à terra ainda, os defeitos que nós temos, e todos temos, né? Eu tenho, todos nós temos. É por amor. Vamos nos corrigir, vamos mudar, vamos analisarmos nós, quem nós somos, o que nós precisamos melhorar, o que nós já está bom, onde nós podemos focar, que por enquanto é por amor, por enquanto não, nada está sendo obrigado. Está tudo bem na sua família, está tudo bem na sua saúde, está tudo bem com você, está tudo bem no seu trabalho, está ganhando dinheiro, está ganhando promoção, está tudo bem.
Então, por enquanto é por amor. Mas e quando Jesus resolver ser pela dor? Pela dor é quando a doença. É pela dor quando alguém da família começa a passar mal. É pela dor quando você não consegue pensar. É pela dor. Então vamos aproveitar que por enquanto é por amor e vamos mudar, deixar nossos preconceitos, nossos medos, medos que as pessoas pensam, medo da sociedade, né? Porque quando eu foco no medo do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, eu tenho medo da sociedade. E não é. E não é assim. Não é assim. Entendeu? Vamos lá? Quando esperamos que os outros se vejam tal como são e se corrijam por si mesmos, ficamos irritados e impacientes. O certo é que as pessoas devem se corrigir por si mesmas, se querem progredir. A crítica aberta ou 8:03 já deu uma hora. Vou fazer até aqui. Ou os estímulos exteriores não funcionam no sentido de modificar a conduta das pessoas. O único meio de fazer com que uma pessoa procure corrigir-se por si mesma consiste na sugestão indireta. Eu faço muito disso. Sugestão indireta. Dessa maneira, não são violados os princípios da autoimportância e da iniciativa própria. Por sugestão indireta, compreendemos empregar-se duas ideias, ao contrário da sugestão direta que emprega uma só ideia. Das duas ideias empregadas ou colocadas, uma é oculta, a outra é exposta. Daí o empregar-se o termo indireta. A única maneira pela qual uma ideia necessária pode ser transmitida indiretamente e através da sugestão. Então, vamos anotar aqui juntos, né? Para continuarmos amanhã, Evangelho. Vai de madrugada, amanhã eu pretendo ir trabalhar. Capítulo 2, parte 2 do vídeo. Então, para nos alongarmos muito obrigado a todos. Né? Não vai ter o Pai Nosso porque não é religião, é estudo, leitura. Obrigado pela companhia. E é isso aí, leva. O princípio disso aqui é criticar. Devemos, não podemos passar a bola na cabeça das pessoas, mas não diretamente, através da indireta, dando solução, dando orientação, dando aconselhamento, que é uma forma de criticar, de mostrar, mas a pessoa tem que perceber, porque se a pessoa não perceber, se a pessoa não entender, a pessoa não vai mudar. A pessoa tem que se sentir e descobrir que está doente. Se não descobrir, não vai adiantar. Se eu não sentir nenhuma dor, se não doer o dente aqui, pra que eu vou no dente? Quer dizer, deveria, mas assim, eu, Eduardo, agora, se me doer, que eu não consigo trabalhar, justamente por eu não conseguir trabalhar, eu vou ter que ir. Então, a pessoa só vai querer corrigir, querer mudar as virtudes, as qualidades, o estilo de vida, se ela souber. E como você não pode apontar, não adianta, né? Porque há 10 anos atrás eu fazia isso. Eu chegava nos grupos lá, tomava café junto, jantava, almoçava, aquela coisa de pertencimento, né? Que tem que fazer igual. Só que tem muitas bobagens, muita coisa que você sabe que estão errados, e é prejudicial para a vida dele. Aí você vai corrigir, você é chato. Você é carola. Você é ruim. Você é fanático. E a pessoa não muda. Então, para não gastar sua energia, não gastar sua e você ficar doente junto com eles, com ela, de tanto você, né? Você deixa, dá a orientação, dá o conselho. A pessoa quer seguir? Segue. Não quer seguir? Problema dela. Mas também depois você está com a consciência tranquila. Você deu orientação. Agora não adianta você ficar ali todos os dias
você tem que mudar, você tem que mudar. Não adianta. Se a pessoa não sentir da parte dela, não adianta. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Hoje é quinta, amanhã, sexta-feira, é nosso estudo do Evangelho. Evangelho Live. Convido a todos a abrirem esse humilde cantinho, meu humilde casa, né? Para todos os irmãos e irmãs participarem do Evangelho Live comigo. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.